Olá, muito boa noite a todos. É com muito gosto que estamos uma vez mais aqui reunidos para mais um webinar da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão, da qual faço parte. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa motivação para participar e investirem o vosso tempo precioso nestas formações. É realmente uma prioridade notória da vossa parte e um esforço grande, mesmo no final de um dia de trabalho. Por isso mesmo vos quero agradecer a vossa participação. Hoje contamos com mais de 1.600 inscritos, é de facto um número notável. O meu nome é Dina Salvado, sou farmacêutica, faço parte desta nossa e também vossa escola da ANF. Hoje farei aqui o papel de moderadora neste webinar, que será sobre o tema da contracepção de emergência. É um tema, sem dúvida, muito relevante, que leva muitos utentes a procurar ajuda na farmácia. E por isso, hoje aproveitamos aqui a oportunidade para, em parceria com a indústria farmacêutica, com a HRA, esclarecermos todas as dúvidas e desmistificarmos aqueles que são os principais mitos, factos e problemáticas associadas a esta temática. Para vos falar sobre este tema, convidámos o Dr. Nuno Saramago, farmacêutico, especialista em farmácia comunitária e formador de longa data da escola. E também temos connosco o Dr. Guilherme Sellers, doutorado em Medicina e Cirurgia Geral, diretor médico da HRA Pharma, professor e diretor em diferentes mestrados da indústria farmacêutica. Como já é habitual, têm à vossa disposição o botão do Q&A, a zona de perguntas e respostas em baixo no vosso ecrã, onde podem ir deixando todas as vossas dúvidas ao longo do webinar, às quais daremos resposta na parte final da sessão. E, assim sendo, sem mais delongas, cumprimentava os nossos oradores. Boa noite, Dr. Nuno, boa noite, Dr. Guilherme. Muito obrigada pela vossa presença. Nuno, tens a palavra. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Nuno, tens a palavra, força. Muito bem. Em primeiro lugar, muito boa noite. Queria agradecer à HRA e à ANF o convite que me fizeram para falar um bocadinho sobre este tema. Vou então tentar compartilhar a minha apresentação e vamos falar então. Ora bem. Então, vamos falar um bocadinho sobre contracepção de emergência. De facto, na contracepção de emergência, não sendo um tema muito frequente, de facto, na farmácia, enquanto tema, digamos, centrado no nosso trabalho desde 2001, que a contracepção de emergência entrou no nosso dia-a-dia na farmácia e considera-se a contracepção de emergência a utilização pela mulher de uma pílula anticoncepcional nas primeiras 72 horas após uma relação sexual não protegida, não consentida ou não eficazmente protegida por qualquer outro meio anticoncepcional. Naturalmente, à data, e foi só há 20 anos que esta lei foi publicada, só existia uma única substância comercializada, o levonorgestrel, e, portanto, a questão das 72 horas hoje em dia já não se coloca, porque, entretanto, com o aparecimento de outras substâncias, nomeadamente o lipristal, já conseguimos ter alternativas extremamente eficazes até às 120 horas. Mas antes de continuarmos, vamos começar por colocar um primeiro desafio relativamente a este tema. Vamos colocar uma pequena poll para averiguar até que ponto vocês conhecem o tema. E isto diz respeito, esta poll, diz respeito às situações em que é possível utilizar a contracepção de emergência. E, portanto, as opções que vocês têm, não quer dizer que só uma esteja correta, podem escolher mais do que uma. Muito bem. Vamos então, penso que já tivemos uns segundinhos para responder, vamos então avaliar qual foi a vossa resposta relativamente a esta questão.
e, de facto, aquela que recebeu mais votação foi, de facto, a segunda, que a situação mais frequente em que se recorre à contracepção de emergência é, de facto, uma relação sexual não adequadamente protegida. E, de facto, assim é. Se nós verificarmos quais as situações em que é possível existir indicação para a contracepção de emergência, elas são essencialmente três. A relação sexual sem utilização de contracepção, uma relação sexual não adequadamente protegida, neste caso em que existe aquilo que nós chamamos uma falha contraceptiva, e, por outro lado, situações de crime contra a autodeterminação sexual numa mulher que não utiliza qualquer método contraceptivo, ou seja, os casos de violação. Naturalmente que nós na farmácia, a situação com que nos deparamos mais no dia-a-dia é efetivamente a segunda e aquela que vocês mais votaram, ou seja, a relação sexual não adequadamente protegida, em que muitas vezes ocorreu uma falha contraceptiva. E, para ocorrer a falha contraceptiva, existem várias causas, dependendo e muito do método que nós utilizamos. No caso do preservativo, as causas mais frequentes é a não utilização do preservativo desde o início da relação sexual, desde o início da penetração, a ruptura do preservativo ou até mesmo a retenção desse preservativo na vagina. No que diz respeito à contracepção oral combinada, quer seja pela pílula oral, um anel vaginal ou adesivo, um esquecimento ou um atraso na colocação superior a 2 dias, ou então uma relação sexual não protegida quando da toma de indutores enzimáticos, e falaremos disso um bocadinho mais à frente, é suscetível de indicar para a utilização da contracepção de emergência. O mesmo acontece na contracepção oral com o prostativo, quando há um esquecimento da toma do prostativo superior a 36 horas ou a toma de indutores enzimáticos. No caso dos implantes, um atraso na remoção do implante ou a toma de indutores enzimáticos é outra das situações. E, por último, a utilização de prostativos injetáveis ou um DIU é também suscetível, desde que exista um atraso superior a 4 semanas na utilização de injeção, ou então uma expulsão, quer seja parcial ou total, ou a não substituição imediata do DIU, é suficiente também para nós podermos recorrer à contracepção de emergência. Ora bem, este caso digamos, este tema tem sido cada vez mais pertinente no período em que nós vivemos, como vocês sabem, no período da pandemia. São várias as notícias que eu vos mostro aqui relativamente a esta situação. E aquilo que eu queria destacar é que, em Portugal, fazem cerca de 14 mil interrupções voluntárias de gravidez por ano. E que dessas, cerca de 30% a 40% estão relacionadas com a falta de prevenção e também a uma subutilização da pílula de dia seguinte. Obviamente que a utilização da contracepção de emergência, mesmo após estes 20 anos, sempre gerou dúvidas. Sempre gerou dúvidas não só nas pessoas que nos visitam, portanto, nas utentes que nos pedem a pílula, mas também muitas vezes nas nossas equipas da farmácia, as nossas equipas de balcão, também muitas vezes têm dúvidas sobre a contracepção de emergência. Uma dessas dúvidas é: será que a contracepção de emergência é abortiva? E a resposta é não. A pílula do dia seguinte não é abortiva. Ou seja, ela não tem qualquer efeito numa gravidez existente e também não é teratogénica. Obviamente que o Dr. Guilherme Celas falará disso mais à frente, mas aquilo que vos queria deixar enquanto mensagem para vós e também para os nossos utentes é que esta pílula não é abortiva. A segunda dúvida que muitas vezes nós nos deparamos é: que isto pode ser uma bomba hormonal. Ou seja, a tomada desta pílula tem um aporte em termos hormonais, além de prejudiciar, extremamente elevado. Aquilo que vos queria dizer é que, de facto, isto não acontece. Ou seja, este tipo de medicamento não é nenhuma bomba hormonal. O seu efeito faz-se sentir essencialmente no ciclo durante o qual ela é tomada,
mas no ciclo menstrual seguinte ele volta à normalidade e, portanto, tudo fica normal. Dar-lhes também aqui uma nota que os estudos que estão feitos, nomeadamente com o Lipristal, que, como vocês sabem, tem uma dosagem de cerca de 30 miligramas, existe tolerância até doses de 200 miligramas, sem qualquer efeito nefasto para a mulher. E, portanto, não, em conclusão, também não é uma bomba hormonal como nós muitas vezes podemos pensar. Outra das questões que se põe é: será que estas pílulas têm muitos efeitos adversos? Obviamente que a primeira coisa que temos que perceber é que, tal como qualquer pílula, qualquer medicamento hormonal, existem sempre efeitos adversos associados. Mas neste caso em particular, os efeitos adversos da contracepção de emergência são extremamente ligeiros, não têm uma duração por aí além e, portanto, são raros e extremamente transitórios. Para além disso, há uma coisa muito importante que vocês têm que transmitir. Os efeitos adversos mais frequentes são as cefaleias, as náuseas, as dores abdominais e, muitas vezes, desmenorreia. São estes os efeitos adversos que mais reporte têm, mas, como eu vos disse, são extremamente ligeiros e extremamente raros. Outra das questões é: será que este tipo de medicamento protege contra doenças sexualmente transmissíveis? A resposta é não, não protege. E, portanto, depois da toma da contracepção de emergência, é muito importante que a utente aplique e utilize um método contraceptivo, de preferência o método barreira, para evitar a propagação deste tipo de doenças. Outra ainda é: será que este tipo de contracepção protege de relações sexuais futuras? A resposta é, mais uma vez, não. Não protege. E não protege exatamente como no caso anterior. Ou seja, há necessidade de utilizar um método barreira até ao final do ciclo, exatamente para garantir que nas relações sexuais subsequentes não exista qualquer risco de engravidar. E isto vem um bocadinho na tónica que vamos falar mais adiante relativamente à fertilidade futura, na influência na fertilidade futura. E por último, como eu então estava a falar, será que esta pílula afeta a fertilidade futura? Na realidade, não. Pelo contrário, os estudos demonstram que o regresso à fertilidade é quase imediato. E por isso, muitas vezes, e vocês também falaremos nisso, há a indicação para toma ou retoma destes contraceptivos. Isto porquê? Porque também não afeta a fertilidade futura. Não sei se me estão a ouvir bem. Ora bem, agora vamos lançar-vos um segundo desafio relativamente mais uma vez, à contracepção, para vocês responderem a mais uma questão sobre a contracepção de emergência. Vamos então pedir à Dina para vos lançar mais uma. E a pergunta é: se a toma da contracepção de emergência protege contra uma possível futura gravidez ao longo de todo o ciclo em que é efetuada a toma? Ora bem, acho que esta é bastante fácil e penso que facilmente nós podemos ver nos resultados, obviamente que é um mito, não há proteção absolutamente nenhuma relativamente a uma futura gravidez. E por isso é que é fundamental vocês transmitirem aos vossos utentes que depois da toma é fundamental a adoção de um método barreira até ao final do ciclo. Ora bem, e qual será o nosso papel no meio disto? Qual é o papel da farmácia? O papel da farmácia é fundamental, na minha opinião. Porquê? Porque a dispensa e a venda dos contraceptivos de emergência devem ser feitas, devem ser efetuadas sob a orientação de um profissional de saúde que
faça duas coisas. Promova o aconselhamento inicial e muitas vezes faça o encaminhamento da utente para consultas de planeamento familiar. Para além disso, a farmácia tem 3 aspectos que, a meu ver, são fundamentais ao nível da contracepção de emergência. Primeiro aspecto, a poupança. O facto destas pílulas serem vendidas na farmácia sem necessitarem de qualquer tipo de prescrição médica, vai poupar muito dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Segundo aspecto, o conhecimento. As equipas das farmácias têm conhecimentos suficientes para desmistificarem as dúvidas de que falámos, que existem relativamente à contracepção de emergência, têm a capacidade de transmitir ao utente alternativas contraceptivas e todos os métodos existentes e, finalmente, contribuir também para prevenir uma gravidez não desejada. E, por último, a competência. Ou seja, as nossas equipas, no momento da dispensa, devem partilhar informação com a nossa utente no sentido de uma utilização racional, responsável e segura deste tipo de medicamentos. E, de facto, para mim, esta é a grande mais-valia que a farmácia tem relativamente a outros locais onde se vende a pílula do dia seguinte, digamos assim, que é, de facto, o aconselhamento. Não é só dispensar, é também aconselhar de uma forma correta, responsável, tecnicamente adequada. E isso, para mim, é um aspecto que me deixa muito satisfeito, porque ao longo destes anos que faço formação às farmácias, de facto, o nosso serviço, o serviço das farmácias, na sua globalidade, é de excelência. Ora bem, e neste papel da farmácia, a intervenção farmacêutica é também um aspecto muito importante. Estão publicados diversos fluxogramas, quer pelo CEDIM, quer pela Ordem dos Farmacêuticos. Estes fluxogramas de indicação farmacêutica são ferramentas que existem para apoiar os farmacêuticos ao nível da indicação no contexto da contracepção de emergência, mas há um aspecto que eu acho fundamental. Estes fluxogramas não substituem cada um de nós e a nossa avaliação profissional relativamente a cada uma das situações e também não constituem a única abordagem possível na intervenção farmacêutica. Ora, estes fluxogramas são, na prática, constituídos por várias fases ao nível do aconselhamento e que eu irei falar um bocadinho de todas elas, não sendo, como disse, a única abordagem, parece-me que a sua estrutura ajuda-nos bastante, digamos assim, no âmbito da indicação farmacêutica ao nível da contracepção de emergência. O primeiro aspecto, quando nós temos uma pessoa à nossa frente, é caracterizar a situação. E caracterizar a situação passa essencialmente por abordar 4 aspectos. Primeiro, perceber a idade do utente. Segundo, o motivo que ele levou a procurar a contracepção de emergência. Terceiro, se houve uma relação sexual não protegida em que há a não utilização de qualquer tipo de contracepção ou, por outro lado, ocorreu uma falha no método contraceptivo regular. E, por último, perceber se a senhora, se a menina, já fez contracepção de emergência durante o ciclo menstrual corrente. Estas são 4 situações que nós temos logo no início de avaliar, porque uma das vantagens da adoção dos fluxogramas é que muitas vezes eles balizam e limitam a nossa ação, muitas vezes obrigando-nos a indicar a pessoa para o médico. A segunda situação tem a ver com a segunda fase, digamos assim, é a identificação de problemas de saúde. Existem problemas de saúde que só por si são suscetíveis de indicação à consulta médica. O primeiro deles é uma amenorreia há mais de 4 semanas, ou seja, uma potencial gravidez. Uma doença hepática grave, síndromes de má absorção graves, como por exemplo uma doença de Crohn, doenças de coagulação, uma simples hipersensibilidade aos princípios ativos ou aos excipientes, doentes com asma grave tratada com glucocorticoides orais, ou ainda uma história com o utente a uma consulta médica.
O terceiro aspecto tem a ver com a detecção de interações medicamentosas. Ou seja, existem medicamentos que interferem com a contracepção de emergência, diminuindo e muito a sua eficácia. Esses medicamentos são normalmente indutores enzimáticos, através da via do citocromo P450 e subdividem-se, digamos assim, em 4 grandes grupos. Os medicamentos antiepiléticos, como a carbamazepina, a fenitoína, a fenobarbital ou a primidona, os antirretrovirais, como o efavirenz, a nevirapina ou o ritonavir, os antituberculosos, como a rifampicina, e ainda alguns suplementos contendo ipricam. Todos estes medicamentos suplementos são suscetíveis, então, de diminuir a eficácia da contracepção de emergência. E, como tal, aquilo que está aconselhado é que, durante o tempo da toma destes medicamentos, seja necessário, e também, nos 28 dias após a sua suspensão, seja necessário a adoção de um método barreira, de forma a evitar, de facto, a perda de eficácia da contracepção. E, portanto, passando nós estas 3 fases, entramos numa fase, digamos assim, que está relacionada com o quê? Com a dispensa da contracepção. E aí nós temos duas situações que devemos levar em consideração. Primeiro, se a relação ocorreu há menos de 72 horas, ou seja, até um máximo de 3 dias, e aí nós temos 2 opções, o levonorgestrel ou o acetato do ulipristal, ou então temos uma outra situação em que a relação foi superior, digamos assim, temos um período de 5 dias, portanto até às 120 horas, e nesse intervalo a única opção que temos será o acetato do ulipristal. Trouxe também aqui um gráfico para que possam verificar um aspecto que eu acho que é fundamental. Penso que a HRA não vai levar a mal, tanto mais que a HRA tem comercializados as 2 substâncias ativas, mas eu achei interessante trazer-vos este gráfico que demonstra a taxa de eficácia nas 24, 48 e até 72 horas de cada uma destas substâncias. E se repararem, nas 24 horas a taxa de eficácia é muito semelhante, em que o ulipristal tem 99%, mas depois, à medida que o tempo vai passando, já nas 48 horas, verificamos que, de facto, o ulipristal tem uma eficácia superior ao levonorgestrel. Para além disso, enquanto farmácia, também para a farmácia, e também não vão levar a mal, o ulipristal, como vocês sabem, é um medicamento de venda exclusiva em farmácia e, portanto, temos que puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha e, como tal, o ulipristal também por isso é, na minha opinião, a substância ativa de eleição relativamente à contracepção de emergência, na minha opinião. Naturalmente que qualquer um destes 2 métodos, qualquer uma destas 2 substâncias, é menos eficaz do que a utilização regular da contracepção. Ok? Isso é muito importante também que vocês passem às vossas utentes. Nós temos muitas meninas na farmácia que pedem contracepção de emergência e que não fazem qualquer tipo de contraceptivo. Isso também é importante vocês passarem essa informação. Naturalmente que associada à dispensa existe outra coisa, que é, para mim, a grande mais-valia da farmácia, que é o aconselhamento. Mas antes disso, vamos lançar-vos mais um desafio, mais uma poll para vocês responderem. E que tem a ver com a eficácia dos fármacos. Ok? Vamos ver, Dina, os resultados. Ok. De facto, a resposta
correta é que o acetato do lipostal tem uma eficácia muito elevada nas 24 horas. Isto também é comum nas outras, à medida que o tempo também vai passando. De facto, por isso é que eu referi que, na minha opinião, o lipostal, na farmácia, para além da questão comercial, mas essencialmente na questão técnica, é de facto um fármaco de eleição. E, portanto, como eu estava a dizer, associado à dispensa, vem um aspecto que eu acho fundamental na intervenção farmacêutica, que é o aconselhamento. E, neste aspecto, eu queria destacar cinco situações. Primeiro, se ocorrerem vômitos nas primeiras 3 horas após a toma da contracepção de emergência, é fundamental dizer às nossas utentes que devem repetir essa mesma contracepção. Depois, o segundo aspecto, que não é recomendada a utilização de 2 contraceptivos orais de emergência em simultâneo. Muitas vezes temos que explicar às pessoas que não é por fazer o levonorgestrel e o ulipristal durante o mesmo ciclo ou na mesma altura que vamos ter uma mais-valia no aspecto contraceptivo. E isto também é importante. Terceiro, que a mulher pode continuar a utilizar o seu método contraceptivo regular, iniciando imediatamente após a toma da contracepção de emergência, aquilo que nós chamamos Quick Start. E relativamente a isto, queria-vos dizer uma coisa. A maior parte das guidelines em vigor dizem que deve haver um intervalo de tempo entre a retoma do contraceptivo regular de cerca de 5 dias. Mas, e penso que o Dr. Guilherme também falará disso à frente, existe um estudo que foi publicado em setembro de 2020 que demonstra que, de facto, existe uma mais-valia relativamente ao início rápido do contraceptivo regular, tanto mais que isso vem um bocadinho em associação àquilo que eu disse atrás relativamente à retoma da fertilidade. Portanto, quanto mais cedo se iniciar o contraceptivo regular, mais efeito contraceptivo se vai ter. E isto também é uma coisa importante que se deve transmitir quando estamos perante um utente que toma a pílula de forma regular e que, pronto, teve ali uma falha ou um esquecimento, mas que deve iniciar logo no dia a seguir a toma do seu contraceptivo regular. E depois, por fim, 2 aspectos muito importantes. Primeiro, a amamentação. É possível tomar a contracepção de emergência quando se está a amamentar? A resposta é sim. É possível fazer essa toma, mas temos que ressalvar 2 aspectos. Primeiro, na toma do levonorgestrel é necessário interromper a amamentação durante 8 horas. No caso do ulipristal, tem que haver uma suspensão de cerca de 7 dias. Mas sim, é possível fazer essa toma. E depois a gravidez, que eu já tinha falado atrás, é que não deve ser tomada durante a gravidez ou quando há uma suspeita disso, não porque a interrompa, também já tinha falado, mas porque não trará uma mais-valia, visto que esta pílula não tem qualquer interferência numa gravidez existente. Portanto, estas 5 informações são muito importantes para complementar, entre outras, a toma, digamos assim, ou a dispensa deste tipo de medicamento, de forma a que a nossa utente esteja o mais informado possível quando sai da farmácia. Vou-vos lançar, então, o último desafio, e que é mais uma poll para vocês responderem relativamente à interrupção do contraceptivo regular após a contracepção de emergência. Dina, penso que já podemos ver os resultados, também não vão deixar muito. Exatamente, portanto, 95% é um mito. E, como vos disse, embora muitos de nós encontremos nas guidelines, em algumas guidelines, ainda essa referência, penso que durante o ano 2021, em função do estudo que foi publicado, esse aspecto será modificado com certeza, porque traz uma mais-valia. Mas, como eu disse, a nossa função não termina no momento em que o utente sai da farmácia. Há ainda, a nível do aconselhamento, um aspecto que é extremamente importante e que nós devemos transmitir à nossa utente, que é a questão da monitorização. Porquê? Porque a toma
a contracepção de emergência vai fazer com que a menstruação possa antecipar ou atrasar durante alguns dias. No entanto, aquilo que se sabe é que a maioria das senhoras irá menstruar nos 7 dias, dentro dos 7 dias, que é expectável que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, ou seja, se a menstruação estiver com um atraso superior a 5 a 7 dias, é aconselhável fazer um teste de gravidez. E no caso de termos um teste de gravidez positivo, ou então situações de hemorragia ou spotting superiores a 1 semana, ou dor abdominal intensa nas 3 a 5 semanas após a toma da contracepção de emergência, é fundamental encaminhar esta senhora para o médico. Ok? E, portanto, sendo assim, mostro-vos aqui um caso prático, só por curiosidade, é um caso que nos aparece muitas vezes na farmácia. O caso da Margarida, de 24 anos, que se dirige à farmácia e solicita a pílula do dia seguinte. E refere que teve relações não protegidas há cerca de 48 horas e que não toma qualquer tipo de contraceptivo. Isto é uma situação, como vos disse, frequente na nossa farmácia e, portanto, em função daquilo que já falámos, em função do fluxograma de atendimento, o que é que nós deveríamos levar em consideração? Primeiro, caracterizar a situação, falar com ela, perceber porque é que procurou, já percebemos porquê, se já tomou ou não contracepção de emergência durante este ciclo, etc. Depois, identificação de problemas de saúde. É outro aspecto que é muito importante antes de passarmos logo para a dispensa. Em terceiro lugar, a detecção de interações medicamentosas. Também importante averiguarmos antes de decidirmos se vamos ou não dispensar a pílula do dia seguinte. E por último, a dispensa ou aconselhamento. E eu ponho aqui ou aconselhamento porque muitas vezes nós não fazemos dispensa. E já me aconteceu várias vezes não dispensar a pílula do dia seguinte e aconselhar a menina para o médico. Há uma questão que é fundamental e que vocês sabem, mas eu gostava, nunca é demais recordar que há uma distinção que nós devemos fazer e transmitir essa distinção às pessoas. Uma coisa são medicamentos não sujeitos à receita médica, outra coisa são medicamentos de venda livre. A contracepção de emergência não é um medicamento de venda livre, as pessoas não o têm nas prateleiras em livre de serviço e nós podemos não o dispensar, se acharmos que a situação não é para isso. E, como eu vos disse, faz parte da função da farmácia, do farmacêutico, do técnico de farmácia, quem está ao balcão, avaliar se há ou não lugar a uma dispensa. Isso é muito importante em termos éticos e profissionais, e eu nunca me canso de relembrar isso, nos estagiários que tenho, nas formações que faço, isso é muito importante. Portanto, pode haver dispensa, na maior parte dos casos, de facto, existe dispensa, tem que haver sempre o aconselhamento e tem que haver sempre o alerta transmitido à pessoa relativamente à monitorização que deve ser feita após a toma da contracepção de emergência. Ok? Isto é extremamente importante e que nós devemos sempre transmitir e relembrar enquanto farmacêuticos, enquanto técnicos de farmácia, enquanto profissionais que tentam prestar o melhor serviço possível à população. E, portanto, para terminar, dizer-vos que existem 5 aspectos que eu gostava que retivessem. Primeiro, que a contracepção de emergência é um método seguro e acessível para evitar uma gravidez não desejada. Em segundo lugar, que constitui uma solução de recurso, pelo que deverá ser utilizada com responsabilidade. E nós temos um papel importante nisso, de não deixar banalizar este tema. Terceiro aspecto é que ela deve ser tomada o mais cedo possível após a relação sexual não protegida ou após a falha do método contraceptivo. Falámos disso. Logo, imediatamente, voltar ao seu método contraceptivo regular e, se a pessoa não faz contracepção regular, indicá-lo para a consulta de planeamento familiar para que o médico decida se há lugar ou não a essa contracepção regular. Em quarto lugar, como qualquer método contraceptivo, não é 100% eficaz. E por último, que nós, as farmácias, temos um papel fundamental na dispensa da contracepção de emergência. Não só pela acessibilidade que nós temos, mas também pela qualidade das pessoas que nós temos nas nossas farmácias, que permitem que possamos fazer com que os nossos utentes utilizem este tipo de medicamentos de forma
responsável, eficaz e segura. Era isto que eu tinha para vos dizer. Foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Espero que não vos tenha feito adormecer. Acho que não, porque as pessoas continuam a entrar na formação. Mandar-vos um grande abraço e que fiquem bem. Muito obrigado, boa noite. Nuno, muito obrigada pela tua excelente intervenção. Aqui há alguns esclarecimentos realmente importantes e que tenho a certeza que serão agora muito bem complementados pela exposição do Dr. Guilherme. Boa noite, Dr. Guilherme. Passo-lhe então a palavra, temos muito gosto em tê-lo aqui. O palco é seu, força. Ahora va a ser muy complicado decir algo importante após de esta magnífica presentación, pero... No creo. Un momento. Esta es mi presentación. Já estamos a ver, obrigado. ¿Es visible? Sim, está tudo bem, Dr. Guilherme. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi portugués va a ser malísimo. Hablar un poquito en portuñol, español, portugués, nada, no sé qué, pero intentaré explicarme y voy a, sobre todo, mi intención es recalcar algunos aspectos que ya ha comentado el doctor Nuno, es desde el punto de vista científico dar por qué se dice estas cosas o por qué no se dicen estas cosas. Entonces, para ello, me gustaría primero ver que vamos a hablar un poco de las prácticas contraceptivas en Portugal, la interrupción voluntaria de la gravidez. Esto es una situación grave en cualquier sistema de salud. Hablar un poco de cómo se produce la gravidez y el periodo fértil, algo de contracepción de emergencia, aclarando algunos aspectos del profesor Nuno, el mecanismo de acción y eficacia de la guan versus levonorgestrel, y el aconsellamiento farmacéutico voy a dar mi opinión personal para ver si os parece suficiente. En cuanto a la situación en Portugal, el 94% de las mujeres en edad fértil utilizan un método contraceptivo. Solo el 58% utilizan pílula regular y el 21% preservativo. Quisiera aclarar, en España es justo al contrario. En España se usa más el preservativo que la pílula regular. La pílula regular es mucho mejor método anticonceptivo que el preservativo. Entonces, pero en España está al revés. Por tanto, nosotros tenemos más problemas con la anticoncepción, con la contracepción de emergencia. Y el 58% admiten esquecerse de unas 2 veces por año. Bueno, esto es muy frecuente, ocurre prácticamente en toda Europa, y el 85,5% no toman contracepción de emergencia o no la conocen. ¿Y por qué no la toman? Pues según esta encuesta, no la toman por falta de conocimiento, el 53%, por miedo a los efectos adversos, que ahora veremos por qué no hace falta, y ese es solo el 27%. Esta falta de conocimiento es lo que vamos a intentar solucionar hoy para que se transmita a las mujeres, a las minas, cuál es la situación y cómo actuar. En contra de sus convicciones, esto es o bien porque no tienen acceso, esto ocurre en solo un 6%, y porque no tienen una asesoría suficiente para tomar esta medicación. La consecuencia de un embarazo no deseado es que el 50% de los embarazos no deseados acaban en una interrupción voluntaria de la gravidez. Esto es un tema muy grave. En Portugal hay 14.900, en España hay 100.000 al año aproximadamente. Esto es una barbaridad. Los grupos de población más frecuentes son también los mismos, entre 20 y 24 años y 25, pero luego hay un porcentaje de niñas entre 15 y 19 años que también tienen interrupciones y algunas son repetitivas. Por tanto, es un problema que se puede solucionar con la contracepción de emergencia, pero este momento es un problema de salud, tanto en Portugal como en España, que os digo que son cerca de 100.000 y en los últimos años, en vez de disminuir, ha ido subiendo. Y eso es peligrosísimo para un sistema de salud y para
la situación psicológica de las mujeres. ¿Cómo se produce la gravidez? Para mí, esta diapositiva es la más importante, es la que explica el mecanismo de acción de todos los anticonceptivos y cómo funcionamos. Está en español porque no me ha dado tiempo a hacer la traducción, pero creo que voy a intentar ser muy claro. Sabéis que el ciclo dura del día 1 al día 28, estos son los días que dura el ciclo, porque académicamente es más cómodo utilizar este concepto. Aquí representamos la ovulación, la ovulación el día 14, y ocurren cambios hormonales. Sabéis que el sistema regulador de todas las hormonas corporales, o casi todas las hormonas corporales del ser humano, parten a partir del hipotálamo, el eje hipotálamo, hipófisis, y en este caso el órgano diana, que es el ovario. Aquí está la representación de los procesos de crecimiento de cada óvulo. Cada mes que pasa, una mujer tiene un estímulo que le hace que se produzcan un crecimiento del folículo hasta que se produce la ovulación, y durante este periodo hay fisiológicamente hay estradiol en la primera fase del ciclo, y estos restos celulares, que es esto que vemos aquí, el cuerpo lúteo, producen en la segunda fase del ciclo, producen progesterona. Esto, que ocurre de forma natural todos los meses, tiene un aumento. Aquí se produce una hormona hipofisiaria que se llama folículo estimulante, hormona FSH, hormona folículo estimulante aquí, y aquí se produce la hormona luteinizante, que es la que hace que el pico máximo de la LH produzca la rotura del folículo, de este folículo que vemos aquí, se produce la rotura y cae la ovulación. Estos restos celulares de la corteza del óvulo, estos restos celulares, esto es muy importante, estos son los que producen progesterona. Producen progesterona porque la progesterona es que ayuda a la gestación. Esto quiere decir que si hubiese habido una fecundación durante este proceso, esta progesterona se produce para mantener la situación ideal para que se produzca la implantación en el útero que ocurre. Si no ocurre la gestación, si no hay embarazo, no hay gestación, se produce una disminución de este folículo, del cuerpo lúteo, se forma cuerpo albicans y ya no produce progesterona. Y esta deplección de la progesterona produce la menstruación. Esta caída brusca de progesterona hace que se produzca la menstruación, o sea, la caída de la mucosa uterina aquí. Esto es importante porque ¿qué es lo que damos nosotros con los anticonceptivos orales? Cualquier anticonceptivo oral tiene progesterona. Entonces, si yo estoy dando progesterona durante todo el ciclo, mi cuerpo, el cuerpo de la mujer, cree que está siempre en la segunda fase del ciclo y por tanto no se produce la LH y no se produce la rotura folicular. Por tanto, durante la toma de anticonceptivos orales, de cualquier tipo de anticonceptivo oral que tenga progesterona, todos tienen progesterona, evita la ovulación. Por tanto, son anovulatorios, no se ovula. Una mujer 10 años tomando anticonceptivos orales no ovulará durante los 10 años que lo esté tomando. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque la anticoncepción de urgencia son derivados de la progesterona y lo que hace es, durante un corto periodo de tiempo, hacer que el cuerpo piense que está en la segunda fase del ciclo, porque es cuando está la progesterona, nosotros mandamos progesterona a esta parte y no se produce la ovulación. Luego se pierde la toma de progesterona, de este anticonceptivo, el contraceptivo de emergencia, entonces se elimina y sigue el proceso normal. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener muy claras porque es el mecanismo de acción de los anticonceptivos, tanto de emergencia como de uso regular. Funcionan porque engañan al organismo pensando que estamos en la segunda fase del ciclo. Esto, si recordamos esto, es muy fácil de entender porque no se produce algunos de los mitos
que se piensa alrededor de la contracepción de emergencia. Importantísimo, una mujer que ha tomado un contraceptivo de emergencia tendrá la depleción de progesterona y por tanto su ovulación, su menstruación, el manchado, ocurrirá el día que le va a tocar o unos días posteriores, como mucho una semana de retraso, como ha comentado el profesor y el doctor Nulo. Esto es lo que os quería comentar porque seguimos con otros conceptos importantes para entender por qué no es abortiva la contracesión de emergencia. Recordemos que los espermatozoides tienen una vida en el aparato genital femenino de 5 días. Por tanto, durante 5 días podrán quedar embarazada la mujer si no se toman medidas. Por ejemplo, imaginaos una mujer que tiene una relación sexual en la descamación, en la menstruación, el día 3 de su ciclo. Tiene una relación sexual y los espermatozoides están hasta el día 8. Y en ese momento, como veremos más adelante, puede ovular y se puede quedar embarazada. Por tanto, una mujer puede quedar embarazada pensando que ha tenido la relación sexual el día de la menstruación, estando menstruando. ¿Por qué los espermatozoides duran 5 días? Puedo tener una relación sexual aquí y caer el óvulo aquí y durante 5 días el espermatozoide es viable. Solo el óvulo solo es viable 12 a 24 horas. Recordad, cuando cae el óvulo, solo se produce la fecundación en el tercio proximal de la trompa de falopio. Es el único sitio donde se puede producir porque necesita todo este proceso de crecimiento, del crecimiento del huevo fecundado para que se produzca la fecundación. Es embarazo cuando se produce la fecundación. ¿Qué es lo que hace en la anticoncepción de emergencia? Evita la caída del óvulo. Por tanto, nunca podrá ser abortivo porque lo que hace es inhibir o retrasar la ovulación. Eso es lo que hace la contracesión de emergencia y los contraceptivos de uso regular. Aclarado esto, sí me gustaría recordar cosas que habéis estudiado durante los estudios de farmacia, y esto es la representación de la ovulación de las mujeres mundiales. Y aquí se ve que solo el 33% de las mujeres tienen un ciclo regular que ovularían alrededor del día 14 más menos esta desviación que veis aquí. Imaginaos las mujeres que tienen un ciclo no regular, la cantidad de días que tienen para ovular. Por tanto, la ovulación no se sabe cuándo va a aparecer. Esto tiene su método, esto es una curva de Gauss, por tanto tiene su explicación estadística, tiene su explicación según las propiedades de la curva de Gauss, 68%, 95%, 99% de probabilidad de acertar. Entonces, imaginaos los días que tiene de posibilidad de quedarse, de ovular una persona que tiene un ciclo irregular, que son el 66%, y el 33% con ciclo regular, los días que puede ovular entre el día 7 y el día 18 o día 19. Esto es la desviación estándar, que sabéis que dicen que esto es el 68%, pero si lo multiplico por 2 es el 95% y si lo multiplico por 3 o por 2,6 es el 99%. Por tanto, la ovulación puede ocurrir a cualquier momento del ciclo, en cualquier momento del ciclo. Por eso se aconseja que la toma de la contracesión de emergencia sea lo antes posible y en cualquier momento del ciclo. Lo antes posible porque la ovulación puede aparecer en cualquier momento y en cualquier momento del ciclo porque la ovulación puede aparecer en cualquier momento. Esto son los días que las mujeres tienen la posibilidad, más probabilidad de quedarse embarazadas. Evidentemente, cuanto más cerca está al día de la ovulación, como os decía, el óvulo solo es viable entre 12 y 24 horas, por tanto es menos frecuente que si aquí ocurre una relación sexual, tiene los espermatozoides vivos para que cuando vaya a caer el óvulo lo puedan fecundar. Según va bajando
la distancia, es más difícil dejar que una mujer se quede embarazada. Estos son los porcentajes de probabilidad de gravidez. La contracesión de emergencia lo ha explicado muy bien el doctor Nuno. Se indica, la indicación es cuando falla el método anticonceptivo, cuando no se utiliza un método anticonceptivo o cuando hay un crimen contra la autodeterminación sexual. Esto es mandatorio, esto es obligatorio, esto es delito y en los hospitales se obliga a que cualquier chica que ha tenido un crimen contra autodeterminación sexual es obligatorio, es mandatorio aplicar un método contraceptivo de emergencia. La píldora del día siguiente, su mecanismo de acción es inhibiendo o retrasando la ovulación, es lo que hace, moviliza la LH, como os comentaba en las diapositivas anteriores, puede impedir una gravidez no planeada, debe ser tomada después de una relación sexual lo antes posible o cuando falla un método contraceptivo, es de uso ocasional, no se debe sustituir nunca por un método contraceptivo de uso regular y no protege, como decía el doctor Nuno, de infecciones sexualmente transmisibles. Esto es muy importante porque su funcionamiento es inhibiendo o retrasando la ovulación. ¿Por qué una es más eficaz? Esto es la eficacia que aparece en la ficha técnica o prospecto de cada uno de los fármacos o los principios activos que tienen los fármacos. El AWAN es acetato ulipristal y Norlevo, que también es de HRA, es levonorgestrel. Pero solo hay dos métodos de contracesión emergencia, que es acetato ulipristal y levonorgestrel. Y estas son las eficacias según han pasado de 0 a 24 horas, de 0 a 72 horas y a partir de 72 horas esto es, el AWAN actúa y os voy a decir por qué actúa. Y sin embargo, levonorgestrel no actúa a partir de las 72 y pasadas 48 horas esta es su eficacia. Por tanto, si tú tienes como farmacéutico la responsabilidad de dar el mejor producto a tus pacientes, a las mujeres, necesitas conocer estos porcentajes y cómo actúan. A partir de las 72 horas, como veis, levonorgestrel no es eficaz. Sin embargo, el AWAN todavía mantiene una eficacia hasta las 120 horas del 98,7%. Por tanto, es la única que se puede dar pasado un tiempo, pero es mucho mejor darla cuanto antes, en las primeras 24 horas, porque su eficacia aumenta. Por tanto, es recomendable. ¿Por qué? Porque si yo tardo mucho en tomarme la píldora del día después, lo que haré es que daré más posibilidades de que caiga la ovulación. Y si cae la ovulación, los espermatozoides están ahí delante y puede aparecer un embarazo no deseado. Por tanto, hay que evitar que pase mucho tiempo porque puede llegar la ovulación. Imaginaos que tengo una relación sexual hoy y espero 72 horas y ovulo mañana. Por tanto, la probabilidad es muy alta de que yo me quede embarazada, como decía este gráfico, del 30%. Entonces, la gravidez es más frecuente, por eso se recomienda tomarla cuanto antes y en cualquier momento del ciclo. En las primeras, que se ha retrasado por lo que sea, puede tomar esta, porque esta no tiene indicación. No se puede tomar levonorgestrel pasadas 72 horas. Y pasadas 120 horas hay un método anticonceptivo que es de uso hospitalario, que es la utilización de dispositivos intrauterinos con alta carga de cobre, pero de eso no vamos a hablar. Por tanto, levonorgestrel en las primeras es suficientemente eficaz, sí, pero es más eficaz, acetato ulipristal es más eficaz, como habéis visto. ¿Por qué es más eficaz? Que lo quería explicar. Pues porque es un fármaco más moderno, sus receptores, tiene más receptores y además
tiene más sensibilidad a los receptores. Esta sensibilidad a los receptores hace que sea más eficaz. Incluso cuando está aumentando la LH, cuando está aumentando la LH, que es por aquí más o menos, aquí es eficaz acetato de ulipristal y no es eficaz levonorgestrel. Levonorgestrel 2 días antes de que vaya a ocurrir la ovulación, que no sabemos cuándo va a ocurrir, no es eficaz. Por eso la eficacia es mayor de acetato de ulipristal, porque inhibe la subida de la hormona luteinizante, la que hace que se produzca la rotura folicular y por tanto la ovulación, la inhibe incluso cuando se está produciendo el ascenso. Sin embargo, levonorgestrel no actúa 48 horas antes de que se vaya a producir la subida del LH, y es por su sensibilidad a los receptores. Por tanto, es más eficaz. La eficacia se mantiene más porque tiene una vida media más alta, por eso se mantiene más, pero es necesario recordar que hay que tomarla cuanto antes. Eso es lo que le tenéis que... Entonces, en esto, como os decía, cuando va a ocurrir la ovulación, se produce el aumento de la LH, el aumento de LH, aquí actúa acetato de ulipristal y no actúa levonorgestrel. Aquí ya la ovulación cae y por tanto la probabilidad de quedarse embarazada aumenta mucho. Por eso es menos eficaz levonorgestrel que acetato de ulipristal. Recordemos esto, aquí actúa acetato de ulipristal y aquí no actúa acetato, aquí actúa acetato de ulipristal, pero aquí no actúa levonorgestrel. Aquí solo actúa acetato de ulipristal. Y el día de la ovulación no actúa ninguna. Si coincide que estás en el periodo de ovulación, en el día de tu ovulación, ahí ya pues no hay ninguna posibilidad porque ya el agua no actúa, ya ha caído el óvulo y ya no actúa. En el caso de que la mujer estuviese embarazada, como no es abortiva, no produce ningún efecto, el embarazo, la gravidez se continuaría, la gravidez continuaría. Esto es la demostración en este estudio de la eficacia de uno frente a la eficacia del otro. Como veis, con levonorgestrel engravidarían de 1000 mujeres 23 y con acetato ulipristal solamente 9 mujeres, de 1000 mujeres. Los efectos adversos más frecuentes, como comentaba el doctor Nuno, no llegan a un porcentaje mayor del 20%, como veis aquí. Lo más alto es dolor de cabeza, como comentaba el doctor Nuno, dismenorrea, náuseas, fatiga. Estos efectos adversos, que son muy parecidos a la gravidez, son autolimitados. Si pasados 5 días no han desaparecido los efectos adversos, posiblemente es que tenga una gravidez, que esté embarazada. Pero esto es el porcentaje y, como veis, son muy parecidos en ambos productos, tanto en acetato ulipristal como levonorgestrel son muy similares la aparición de efectos adversos. O sea, resumiendo, es fiable y diferencia porque es más eficaz. Y entonces, por eso se recomienda que se tome, nosotros como farmacéuticos deberíais recomendar la pilula más eficaz para las personas que os piden recomendación. Y eso es lo que dice la Federación Portuguesa de Farmacia, que habla de que disminuye el riesgo y de que tenéis que tomar. Son decisiones que tenéis que tomar vosotros, porque no necesita prescripción médica, pero sois vosotros los que dais la información y los que indicáis, y para eso tenéis que saber cómo funciona. Como comentaba el doctor Nuno, en caso de que esté amamantando, en levonorgestrel solo hay que esperar 8 horas. En acetato ulipristal hay que esperar 8 días. Por tanto, es recomendable, en caso de eso, porque tendría que estar 8 días sin darle el pecho o sin amamantar al niño, al bebé, y por tanto
a veces es indicado utilizar levonorgestrel mejor que acetato ulipristal, sobre todo en mujeres amamantadas. Os ha comentado el doctor Nuno de las interacciones medicamentosas, están perfectamente indicadas. Cuidado con el hipérico, que el hipérico no se da en farmacias y la gente cree que no toma un fármaco. Cuidado con el hipérico, que se da en herbolarios y otros sitios. Por tanto, hay que preguntarle si toma hipérico, porque podría producir una disminución de la efectividad de acetato de ulipristal y de levonorgestrel. Por tanto, la contracesión según la OMS no es abortiva y no teratogénica, no es una bomba hormonal, y esto lo voy a explicar con el gráfico que os comentaba al principio. Si una mujer toma durante 10 años anticonceptivos de uso regular, toma mucha más cantidad de hormonas porque está tomando progesterona durante 10 años o 5 o 6 meses, el tiempo que decidáis. Por tanto, no es una bomba hormonal porque solo se toma una vez. Repetirla durante el ciclo, os lo ha comentado también el doctor Nuno, se puede utilizar y es recomendable utilizar siempre el mismo principio activo que utilizar. Para eso hay un estudio en el que se da de forma repetida cada 5 días o cada 7 días acetato de ulipristal para ver qué cambios se producen en las mujeres, tras la toma de forma repetida de dosis de cada 5 días de 30 miligramos de acetato de ulipristal o cada 7 días de 30 miligramos para ver qué cambios hay y si se producen alteraciones en el ciclo menstrual. Y no se producen. Por tanto, eso avala que no es una bomba hormonal y no produce efectos a largo plazo, no se produce cambios en la fertilidad futura, la mujer vuelve a tener la posibilidad de embarazo pasado la toma de cualquier tipo de contracesión de emergencia. Esto es lo que os quería comentar. Por tanto, estos son los medicamentos y esto es recordaros que uno es más eficaz que otro. Espero haber sido claro en las explicaciones por qué uno es más eficaz, por qué no es una bomba hormonal, por qué no es abortivo y cuál es su mecanismo de acción. Muchísimas gracias por la atención. Lo agradezco sinceramente el haber podido hablar con todos vosotros e intentar explicar por qué uno es más eficaz que otro y cómo funciona la contracesión de emergência. Muito obrigada, Dr. Guilherme. Sem dúvida, uma excepcional apresentação. Eu quase que me atreveria a dizer que foram aqui abordadas muitas ou quase todas as questões que estão realmente aqui e que são muitas também no nosso Q&A. Portanto, aqui uma perspectiva muito complementar, realmente a perspectiva do farmacêutico e a perspectiva do médico, que sem dúvida é o que acaba por ter essa grande mais-valia nestas formações também, para que os nossos colegas que estão nas farmácias possam ir beber toda esta informação. Eu realmente tenho aqui muitas perguntas, tenho aqui pessoas até a comentar que as perguntas que tinham feito já foram respondidas. Ainda assim, vou tentar aqui, de alguma forma, compilar por temas, porque os temas são essencialmente os mesmos. E acho que, apesar de ter sido amplamente esclarecido, poderão ter havido pessoas que possam ter ficado ainda com dúvidas quantas vezes no mesmo ciclo se pode tomar, porque é uma pergunta recorrente. E também uma outra pergunta, mesmo que sejam em ciclos diferentes, o facto de se tomar muitas vezes consecutivas em ciclos próximos, apesar de diferentes, se tem algum problema para a saúde da mulher. Pode ser para o Dr. Guilherme, que está já, ou para o Dr. Nuno também. Yo voy a dar mi opinión. Primero, si una mujer necesita muchas veces tomar contracesión de emergencia, la recomendación del farmacéutico tiene que ser: vaya usted a su ginecólogo y que le dé un anticonceptivo de uso regular. Primero, es mucho más eficaz, mucho mejor, está más controlado y no tiene ningún sentido que una mujer, repita diferentes ciclos. Para eso, el farmacéutico tiene que
la recomendación de educación sexual es vaya usted al médico a que le den un anticonceptivo de uso regular. Es decir, eso es lo primero que tiene que hacer. Si es necesario dársela una segunda vez, se la puede dar, no hay problemas de futuro, pero recomendación y el farmacéutico para eso está, para recomendar qué es lo que tiene que hacer, que no es un método anticonceptivo el mejor, que no está, es para uso de una vez de emergência. Emergência. Claro, acho que sim, aliás, também foi exatamente a mensagem passada pelo Dr. Nuno, ou seja, realmente pode ser tomado mais do que uma vez no mesmo ciclo, é seguro, o que não significa que realmente deva ser utilizado como método regular. Pronto. Muito bem. Outra questão que temos aqui também recorrentemente é relativamente à altura do ciclo. Ou seja, se existe alguma altura em que a mulher se dirige à farmácia e que, por fazermos determinado número de contas, se está nesta fase, se está naquela, possamos assumir o risco e aqui, se calhar, antes de passarmos talvez à explicação mais científica e que será o mecanismo de ação, destinava esta questão aqui ao Dr. Nuno, porque tenho a certeza que aparece muitas vezes esta dúvida ao balcão de a mulher se dirigir, questionar e dizer, mas eu estou no dia X do ciclo, se calhar a probabilidade é pequena. Nós devemos realmente assumir este risco ou é preferível não o fazer e dispensar a contracepção de emergência, quando excluídas, logicamente, aquelas situações em que não se pode contraindicação? Bem, eu acho que, salvo raras exceções, na maior parte, obviamente, nós acabamos por a dispensar. Tanto mais que muitas vezes há aqui, como disse o Dr. Guilherme muito bem, uma grande irregularidade. E, portanto, muitas vezes a pessoa acha que está numa determinada fase do ciclo, quer dizer, obviamente toda a gente sabe que está no início ou no fim, não é? Mas havendo muitas vezes o risco, eu também não vos vou dizer que na maior parte, e daquilo que tenho falado com colegas da farmácia, até nas explicações que vou dando, a maior parte de nós não corre o risco de não dispensar a contracepção de emergência. A maior parte. Só salvo em casos muito excepcionais. Por exemplo, eu já me pediram contracepção de emergência quando ninguém se esqueceu, simplesmente houve uma relação, a menina fazia contracepção oral, fez tudo certinho, mas ficou com medo e pediu. E obviamente que não faz muito sentido e nós acabamos por explicar. Na maior parte dos casos, nós não vamos, eu acho que a maior parte das pessoas não arrisca e acaba por a dispensar. Isto é a minha percepção desta situação. Na maior parte dos casos, acabamos por dispensar a contracepção. É muito raro nós na farmácia levarmos em consideração a fase do ciclo. Não, até porque depois nós temos aqui uma contrapartida muito grande, é que uma gravidez indesejada não é uma coisa que possa ser tratada de ânimo leve e tem consequências para a vida daquelas pessoas, não é? Por isso, se calhar, as consequências da toma são... Repara, eu continuo sempre a ter, e várias vezes falo nisso, que é... isto pode ser estranho dizer isto, mas as mulheres não abortam porque querem. Exatamente. As pessoas não interrompem uma gravidez porque querem. Por mais indesejado que seja a gravidez, fazer uma interrupção voluntária da gravidez não é uma coisa feita leve. Eu não sou mulher, mas falo com muitas, e todas elas dizem a mesma coisa. É claro que nós na farmácia vemos pessoas, como disse o Dr. Guilherme, que tomam várias vezes e que fazem muitas vezes, ou seja, em vez de fazerem a contracepção de emergência a exceção, fazem-na como uma regra. Mas isso é uma coisa muito residual. A maior parte não faz. Yo porque hay una pregunta que si podía explicar otra vez por qué el abuso puede aparecer en cualquier momento del ciclo. Eso. Mi percepción es la misma igual que el doctor Nuno, idéntica. ¿Por qué puede aparecer? Porque en la gráfica esa que he presentado yo matemáticamente, me dicen, ¿por qué es? Matemáticamente había dos gráficas que son dos curvas de Gauss, que es un método matemático, es lo único que se utiliza en biología, el método matemático. Entonces, si vemos ahí, dice, según las propiedades de esa curva, dice que la media, que sería el día 14, más menos la desviación estándar, que es lo que se desvía la curva, lo que baila la curva, lo que es eso que cae ahí en la curva, eso es
más o menos, ponle 1, pues entre el día 15 y el día 13 puede ovular, ahí solo ovularía el 68% según las propiedades de esa propia curva, lo que dice matemáticamente. Para que eso sea el 95% hay que multiplicar esa desviación estándar por 2. Por tanto, a ese 2 por 2, 4, más 2, más 4 por el otro lado sería entre el día 10 y el día 18. Y si ya lo quiero el 99% de las que son regulares, pues tengo que multiplicar por 2,6 y me daría entre el día 7 y el día 18. El 99%. Es decir, asegurar cuándo va a ovular es imposible. Eso en el 33% de las mujeres que son regulares. El 6% que su curva hace así, imaginaos esa desviación que era lo que intentaba explicar, si lo multiplico por 2 y por 2,6 para el 99%. Por tanto, puede ovular en cualquier momento del ciclo y asegurar cuándo está ovulando una mujer, aunque sea muy regular, es prácticamente imposible. Por tanto, mi percepción es la misma que el doctor Nuno. Otra vez porque hay una pregunta que he visto ahí que por favor que lo explicase. Es un método, es matemática pura. O sea, es las propiedades de la curva de Gauss, que en biologia é o que se utiliza para toda a investigação clínica. Muito bem, muito obrigada. Então, uma outra dúvida que ainda assim parece ainda subsistir é relativamente ao início da toma da pílula regular. Há aqui várias perguntas sobre isso. Já foi dito que realmente deve ser no dia seguinte, no entanto, temos aqui também perguntas, uma delas diz: no caso, por exemplo, a senhora teve relação sexual não protegida e ainda não tomou hoje a pílula regular, mas vai tomar a pílula do dia seguinte. A senhora toma na mesma a pílula regular ainda hoje ou só amanhã? Ou seja, sabemos que aquele intervalo, devido àquele estudo também, aquele intervalo de 5 dias não é necessário, mas deve tomar ainda hoje ou só no dia seguinte? Yo creo que he entendido la pregunta. Una mujer toma de uso regular. Lo normal, según lo que yo hablo con las mujeres, es cuando ellas tienen una relación sexual y dicen, no me he tomado la píldora de uso regular, es que ha fallado otros días. Lo que pasa es que como no tuvo relaciones sexuales no le dio importancia. Entonces ha fallado más de una vez. Ha fallado dos veces en el ciclo o 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que debe hacer es, ese día, se me olvidó, me tomo la contracesión de emergencia, la píldora de emergencia, y al día siguiente inicio con la toma de la que me tocaría al día siguiente, el miércoles, el jueves, inicio con eso. ¿Vale? Muito bem. Aquilo que, no tiene que tomarse las anteriores. Aquilo que ao fim e ao cabo o Dr. Guilherme está a dizer é exatamente aquilo que eu aconselho, que é as pílulas esquecidas ficam para trás. Sim. Ou seja, as pílulas que foram esquecidas não são tomadas. Faz a contracepção de emergência, como seja, digamos, o ponto de ruptura, e depois retoma no dia a seguir a sua pílula regular. Tudo o que está esquecido para trás, fica lá atrás. Até em termos da forma como a senhora gera o calendário da sua pílula, deve ser assim. Ficou para trás, não tomou, toma a contracepção de emergência, retoma exatamente aquilo que nós chamamos de quick start, fazer no dia a seguir a pílula regular. Mas o que está para trás vai. Já foi. Não toma. Muito obrigada aos dois. Outra questão, acho que já foi também aqui esclarecida, é relativamente à amamentação. Temos aqui uma pergunta sobre amamentação parcial, ou seja, no caso de a mulher estar a amamentar não exclusivamente, por exemplo, só 2 vezes ao dia, também precisa de parar aqueles 7 dias, no caso do acetato-lipristal. Yo, si he entendido es, la amamentación, si decidimos que tome levonorgestrel, tiene que amamantar al niño, tomarse la píldora y esperar 8 horas y darle la siguiente toma al bebé. En caso de que sea acetato-lipristal, debe esperar, darle de amamantación al niño, esperar 8 días, entonces tiene que sacar la leche con sacaleches, porque si no pierde la posibilidad de amamantar. Mesmo que não faça las preguntas que hacen es, ¿por qué es eso?
Bueno, eso es porque la experiencia que se tiene con levonorgestrel es desde el año 99, 20 años, entonces hay mucha más experiencia. Yo, aparte, hay publicaciones en las que esto es por la cantidad de fármaco que va por las proteínas de la leche. Entonces, he demostrado que en levonorgestrel pasa poco a las proteínas de la leche y en acetato lipistal pasa también poco en las proteínas de la leche. Pero la ficha técnica dice eso. Por tanto, hay que cumplir lo que dice la ficha técnica. Muito bem, obrigada. O sea, lo más importante, la ficha técnica dice eso y eso es lo que hay que cumplir. Claro. Y quería aclarar una cosa. En caso de que una mujer tenga una epilepsia, todos los fármacos antiepilépticos no se pueden dar, como ha comentado el doctor Nuno, excepto el ácido valproico. Lo digo porque cuando pregunten, hay algunos antiepilépticos que tienen ácido valproico y ese sí se puede tomar. Y luego otra de las preguntas que he visto por ahí es si yo tomo protectores gástricos, si me disminuye la absorción del medicamento. El medicamento se absorbe vía gástrica. Por tanto, y necesita un pH ácido. Por tanto, si yo aumento el pH, es decir, con un alcalino, con Almax o el que sea, con un alcalino, entonces con ese alcalino lo que hago es disminuir la absorción. No ocurre, parece ser que los que toman de forma, no es recomendable tomar el fármaco con un antiácido, no es recomendable. Y si debe tomarlo después de pasadas 3 horas, porque a las 3 horas está absorbido el fármaco completamente. Muito bem, eu se calhar aproveitava aqui esta situação para perguntar também uma questão que tem surgido, que é relativamente aos vômitos. No caso, que por vezes também é dúbia ao balcão da farmácia, arriscamos nova toma, não arriscamos, como fazer? No caso da mulher vomitar nas primeiras horas após a toma, deve ser feita a toma novamente? E se sim, deve ser feita a mesma pílula? Aqui... Siempre la misma pílula, siempre la misma pílula. Debe ser feita a nova toma, ¿no es? Por una cuestión de Yo vomito en las primeras 3 horas. Si pasadas 3 horas no hace falta repetirlo. Y si tiene diarrea, constipasado, ¿no? Diarrea. Bueno, diarrea. Si tiene diarrea, no debe repetir la toma. Porque ya se ha absorbido en el estómago. ¿Vale? La pilula se absorbió en el estómago, no en el intestino. Por tanto, si tiene diarrea, ya la pilula está absorbida. ¿Vale? Muito bem. Muito obrigada. Odina, eu queria só dizer aqui uma coisa muito rápida, mais chega àquilo que o Dr. Guilherme disse relativamente à questão anterior, que é a questão do leite. Aquilo que se sabe é que os fármacos, quer um quer outro, passam para o leite. Muito bem, como disse o Dr. Guilherme, em quantidades e em percentagens diferentes. A questão é que, havendo amamentação, há sempre o risco de passar para o bebê. E não existem estudos em bebés. E, como tal, nós não sabemos se existe no futuro algum efeito de qualquer uma destas duas substâncias na criança. E por isso é que se deve ter esse intervalo, como disse muito bem o Dr. Guilherme. Outra achega é que, de facto, por exemplo, nos estudos que foram feitos relativamente ao pH gástrico, a toma de, por exemplo, inibidores da bomba de prótons pode reduzir a concentração máxima dos fármacos, dos contraceptivos, em cerca de 65% face aos valores normais. E, portanto, há aqui uma diminuição, como disse o Dr. Guilherme muito bem, sendo a absorção feita exclusivamente a nível gástrico, um efeito, digamos assim, de diminuição da concentração. Muito bem. Obrigada, Nuno. E obrigada, Dr. Guilherme, também. Relativamente à questão da eficácia, que já foi aqui amplamente demonstrada, quer pelo Dr. Nuno, quer pelo Dr. Guilherme, ainda assim, existem aqui uma ou duas perguntas, ou mais até, mas esta relativamente ao caso prático até que o Dr. Nuno colocou. Se, no caso do caso prático, se a utente estivesse nas 24 horas após a relação sexual não protegida, se poderia recomendar
diretamente a Ela-One. Ou seja, depois conjugando com outras perguntas que estão aqui, muitas, se realmente a toma de Ela-One também pode ser feita nos primeiros 3 dias, já vimos que sim, e qual é que é então aqui a mais-valia? Pareceu-me claro pelos gráficos de eficácia, ainda assim, se quiserem reforçar a ideia para ficar claro para todos. Yo he intentado explicarlo. Y muy bien. 24 horas, bien, estupendo, puede tomar, pero como no sabemos cuándo va a ovular, imaginemos que va a ovular en las próximas 24 horas, o sea, en las próximas 48 horas. Si tomase levonorgestrel no sería eficaz. Sin embargo, con acetato lipistal sería eficaz, porque lo que hace es cuando está aumentando la LH, actúa acetato lipistal y no actúa levonorgestrel. Como no sabemos cuándo va a ovular, porque claro, las eficacias de los productos se dan en base a un montón de mujeres, pero no sabemos cuándo va a ocurrir la ovulación. Y en este caso, esta persona concreta, yo no sé cuándo va a ovular. Entonces yo siempre le daré lo que pueda ser más eficaz para evitar un embarazo no deseado y que acabe en una interrupción. Sim, aqui os gráficos dizem tudo, Sim. não é, Nuno? Sim, eu estou de acordo, quer dizer, se falarmos em termos técnicos, em termos da eficácia dos fármacos, de facto o Lipristal a seguir às 24 horas nota-se logo uma grande diferença. Ou seja, se no intervalo das 24 horas há ali uma diferença de 3, 4%, a partir das 24 horas então há uma diferença, e já nem sequer vamos falar nas 72 horas, então a diferença é substancial. E, portanto, é como disse o Dr. Guilherme muito bem, nós fazer aquelas contas, digamos assim, do 24, 72, etc. Portanto, e quando é que está a ovular, se há aqui uma regularidade ou não, leva-nos muitas vezes à dúvida. É claro que se as pessoas muitas vezes me dizem assim, está bem, mas tu na farmácia não dispensas o levonorgestrel? Dispenso, com certeza que sim. E há um argumento sempre que nos acontece, obviamente, que é, de facto, há uma diferença de preço entre os dois, e de facto nós poderemos justificar isso ao utente no sentido de que, de facto, o Ela-One é mais eficaz, digamos assim, e dá-nos uma garantia, digamos assim, porque tem uma janela um bocadinho mais larga, mesmo nas 24 horas dá-nos uma garantia de eficácia que anda sempre nos 99%, mas reparem, eu posso ter na farmácia uma pessoa que me diz, mas eu não tenho capacidade para comprar essa pílula. E eu tenho uma alternativa, muitas vezes, que essa pessoa pode comprar. Portanto, a questão do preço pode ser um fator, muitas vezes, de distinção, mas se vamos falar de eficácia, obviamente que o Lipristal é mais eficaz nas 24, nas 42, nas 72 e por aí fora, relativamente ao levonorgestrel. Eu penso que também aqui é uma questão também, não sendo um medicamento recorrente e sendo um medicamento antes de recurso, penso que talvez as mulheres privilegiem, sem dúvida, aqui a questão da eficácia. Por isso, eu mesmo enquanto mulher, acho que privilegiaria a questão da eficácia, ficar perfeitamente segura acima de tudo. Portanto, acho que sim, acho que talvez seja... E repara, Dina, eu quando falei da questão do preço, falo porque não é um fator determinante quando nos pedem a contracepção de emergência ao balcão. Não é um fator determinante. É um fator muito residual. É um fator muito residual. De facto, como disseste muito bem, a grande preocupação das senhoras ou das meninas quando nos procuram é, de facto, se é eficaz rapidamente e se podem tomá-lo de forma a evitar uma gravidez não desejada. Esse é que é, para mim, o grande sentimento que nos é transmitido ao balcão. Eu acho que a maior parte dos colegas também se calhar partilha. Yo, Dina, tengo 3 hijas, no tengo hijos, solo tengo 3 niñas, y a las 3 las recomendaría, son tan pequeñas, Lipristal. Yo no daría, si no quieren quedarse una gravidez, pues lo mejor es darlo. O sea, no tengo hijos, solo tengo niñas. Muito obrigada. Acho eu que tenho um filho. Eu tenho um filho e aquilo que eu lhe recomendava era que ele tivesse juízo. Tivesse sossegado e tivesse juízo. Bom, eu acho que a mensagem já foi, sem dúvida, amplamente passada.
penso que ficaram esclarecidas todas as questões dos nossos participantes. Ainda assim, como ainda tínhamos perguntas, apesar de tudo, sempre relacionadas com estes temas, no entanto, de qualquer das formas, podemos sempre tentar responder, pelo menos àquelas que estão identificadas, e assim faremos às questões que ficaram eventualmente por responder. Agradecer muito aos dois pelas excelentes intervenções, por toda a disponibilidade e colaboração. Um agradecimento muito especial à HRA pela iniciativa de realização deste webinar, numa temática realmente tão pertinente para os profissionais de farmácia. Por último, não menos importante, o nosso obrigada também a todos os participantes, todos os que continuam aqui connosco a apostar na formação e nas formações da escola. Continuem a acompanhar-nos. Boa noite, bom descanso, bom trabalho e o resto de boa semana para todos. E cá nos encontramos. Até à próxima. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite.